Agora o item 9 no nosso material didático, ele fará guerra aos santos e os vencerá. Apocalipse capítulo 13, versículo 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Bom, quem seriam esses santos? Podem ser pessoas, né, que estavam ligadas à igreja, mas que estavam afastados, tá bom? No momento do arrebatamento e ficaram aqui na grande tribulação. E o anticristo fará com que sejam mortos todos eles, tá bom? Ou seja, ele eliminará uma parte daqueles que falam no Deus da Bíblia, porque ele vai querer eliminar todo indivíduo que fale no Deus da Bíblia, vai querer destruir o conhecimento de Deus no mundo, tá bom? Tanto que nós vimos ontem que até a Babilônia apocalíptica, que fala no Deus da Bíblia de uma forma, né, pervertida, mas fala, ele vai derrubar a Babilônia apocalíptica. E o último que ele vai querer derrubar será Israel, mas aí será quando Jesus Cristo se manifestará. O número 10, a manifestação do anticristo. Estudando 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. O versículo 1 diz: Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Então, falar sobre a manifestação desse homem do pecado e filho da perdição. Quando que o anticristo se manifesta? No meu entender, ele se manifesta no início da grande tribulação, com a sua grande característica, que é o engano. Ele fará uma aliança com muitos por uma semana, tá bom? Enganando a humanidade, se passando por um homem bom, se passando por alguém que respeita as religiões. E vou colocar aqui uma hipótese, tá bom? Qual um argumento, por exemplo, que o anticristo poderá utilizar para tentar conseguir o respeito, né? E que muçulmanos, católicos, já que os cristãos, né, não estarão aqui durante a grande tribulação, mas os católicos estarão, a Babilônia apocalíptica estará, tá bom? Então, muçulmanos, católicos e judeus. Bom, os católicos, eles adoram, né, se reúnem aos domingos. Todos os cristãos fazem isso antes da Igreja Católica ser estabelecida, porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, e no livro de Atos dos Apóstolos é sempre falado que a igreja se reunia no primeiro dia da semana. Então, os católicos, durante a grande tribulação, estarão se reunindo ao domingo. Os judeus se reúnem aos sábados. E os muçulmanos, quando eles se reúnem? Acredite, os muçulmanos, até por ordem de Maomé, no Alcorão, o dia de reunião deles é na sexta-feira. Então, existe aí, estou colocando como hipótese, que o anticristo irá propor, olha, por que aqui nesse monte do templo, onde hoje existe a mesquita, por que vocês não permitem que os judeus façam o templo deles aqui ao lado? Né? Vocês se reúnem na sexta, os judeus aos sábados e os católicos aos domingos. Né? Então, ou seja, todos estarão satisfeitos. Estou colocando como hipótese uma proposta de tornar, vamos dizer, compatível o culto dessas três religiões que dividem Jerusalém. O anticristo, ele vai querer que haja paz naquela região para construir o templo, para ele poder se assentar nesse templo. Bom, nós não sabemos se essa proposta será feita durante a grande tribulação ou mesmo se antes da grande tribulação. Pode ser, né, que essa proposta, vamos dizer, ela comece a ser defendida antes da grande tribulação. E o pacto, né, que o anticristo vai assinar, ele vai marcar o início da grande tribulação. Tá bom? Então, a manifestação do anticristo é no início da grande tribulação,
quando ele engana a humanidade. Alguns defendem que a manifestação do anticristo seria na metade da grande tribulação. Por quê? Eles dizem, no começo da grande tribulação, o anticristo não está fazendo guerra a Israel, então ele está se passando por bonzinho. Só quando ele começar a fazer guerra, que é a manifestação dele. Eu não concordo. É como se a manifestação do anticristo fosse fazer guerra. Não, não é. A manifestação do anticristo é enganar a humanidade. Então, essa é a minha interpretação desse texto do apóstolo Paulo, que fala da manifestação do anticristo. Prosseguindo, o número 10 diz, número 11, desculpa, vai assentar-se no templo de Deus. Ainda prosseguindo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 4 a 6. Então, olha, se ele propor, a islâmicos que eles autorizem Israel a construir o templo, justificando, olha, vocês cultuam na sexta, deixe os judeus cultuarem no sábado, e assim todos poderão prestar o seu culto. Então, vai chegar um momento da grande tribulação, quando os israelitas não aceitarão uma determinada participação do anticristo no culto deles. E o apóstolo Paulo profetiza o que vai acontecer. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, olha, o templo, ele terá que ser construído. Já existe todo um movimento no mundo hoje, principalmente no mundo judaico, pela reconstrução do templo. Então, a reconstrução do templo pode ter início antes da grande tribulação, né? E, nesse caso, a igreja verá esse movimento. Nesse caso, é um grande sinal para nós. Hoje, todo preparativo, o altar dos holocaustos já foi construído. Eles já estão preparando os sacrifícios. Os sacerdotes, a linhagem descendente de Arão, eles já estudam para fazer sacrifício, para reativar o culto, tá bom? Todas as peças já foram construídas, eles só não reconstruíram a arca, eles esperam encontrar a arca. Bom, feito isso, o culto poderá ser retomado. Eles precisam construir o templo, para que eles, ao imolar o animal no altar dos holocaustos, eles possam passar pela pia, entrar no primeiro templo, no primeiro tabernáculo, que é chamado de lugar santo, chegar até o altar do incenso, tá bom? E passar pelo véu e ir até o santo dos santos, tá bom? Quando diz que o anticristo vai assentar-se no lugar de Deus, qual era o lugar de Deus no templo? Era o santo dos santos. Então o anticristo vai querer assentar-se nesse lugar e tomar o lugar de Deus. O versículo 5. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Então, quem é aquele que resiste, que detém o anticristo? É o corpo de Cristo. Por isso eu coloquei aí no número 12.